Hoje, se Toffoli sofre impeachment, hoje, se Alexandre de Moraes sofre impeachment e Lula nomeia mais 2 ministros, ele garante por anos uma corte com novos personagens. Porque o Alexandre de Moraes... Os soldadinhos do Lula, como Lula gosta de dizer desde 2023, estão com o relatório contra o Moraes. Ou seja, não só a Polícia Federal, mas existe também esse quê de total ingratidão do Lula. Mas aí tem uma coisa que é o projeto de poder petista, Pavinato. Hoje, se Toffoli sofre impeachment, hoje, se Alexandre de Moraes sofre impeachment e Lula nomeia mais 2 ministros, ele garante por anos uma corte com novos personagens. Porque o Alexandre de Moraes, existe uma leitura de alguns petistas mais tradicionais que a gente escuta, é como se fosse o fruto da árvore envenenada. Sim. Foi nomeado por Temer, que deu o golpe na Dilma e nomeou Moraes, que por uma questão circunstancial, na última eleição, foi interessante para o PT. Mas que não é o nome que pensa as pautas petistas, do ponto de vista ideológico, não político-eleitoral. Então, se teve uma conivência política que acalmou a temperatura entre os dois lados, já não interessa para o futuro. Porque o que dizem por aí, se é verdade eu não sei, Carmen Lúcia ainda no TSE, dizem que agora com a entrega das resoluções desse ano nesse prazo de março, e com a entrega do código de ética dela, tanto no TSE na presidência, os quanto 10 no mandamentos, STF, que ela fez. Ela anteciparia a saída dela do TSE do mandato, o ministro Cristiano Zanin, que assumiria, né, como o terceiro nome do STF, e dizem que, ao exemplo de Barroso, ela poderia antecipar a saída dela do STF até o final do ano. Dizem, se é verdade, não sei. O Barroso foi muita especulação, até que um belo dia ele assumiu para surpresa dos colegas ali numa sessão. E digo isso por quê? Existe hoje uma indisposição de nomeação do Jorge Messias indicado. Foi retirado o nome, colocado, não tem voto, ninguém consegue contabilizar. Pacheco com a vontade de assumir com o apoio do Centrão. Então Pacheco teria em tese um apoio e cumpriria uma missão para concorrer ao governo de Minas Gerais, para dar palanque principalmente no segundo turno para Lula, a troco de alguma suposta combinada vaga ainda esse ano, porque Lula ganhando ou perdendo teria como indicar até o final desse ano, numa vaga que poderia ser ou a de Toffoli, se saísse de lá por impeachment, ou a de Carmen Lúcia, se pedisse antecipação de sua saída. Então o jogo que corre por trás é de muito interesse. Muita coisa correndo. Eu acredito sinceramente que os nossos senadores hoje, eles não têm culhão para levar nenhum impeachment adiante. Mas eles têm safadeza suficiente para segurar a vaga do Barroso. E digo mais, se sair a Carmen Lúcia, segurar a vaga de Carmen Lúcia para ter uma moeda valiosíssima de troca com o próximo presidente. Com o Flávio Bolsonaro, é verdade. Seja ele quem for. Eles vão... o Messias, tá bom, se o Lula for reeleito. Se o Lula não for reeleito, não, a vaga do Barroso é do próximo presidente, a vaga da Carmen Lúcia, se ela sair, e eu acho que ela não sai por conta disso, vai ficar para o próximo presidente. Que imagina a força de Alcolumbre. Alcolumbre já ele termina, né? Antes Alcolumbre que não tem dormido nos últimos dias, quando a relatoria mudou para André Mendonça. Exato. Alguém que ele deixou na geladeira por muito tempo. Exatamente. Alcolumbre, as informações dão conta em Brasília de que ele não dorme nas últimas noites. Alcolumbre, Ciro Nogueira. São duas pessoas que tentaram fritar o ministro André Mendonça até o último momento. Sem contar, Pavinato, Bissoli, que esse imbróglio todo, como você disse, já pode começar uma AGE, né? Uma ação de investigação, serviria de cortina de fumaça para a CPMI do INSS e uma possível CPMI do Banco Master. Então Lula, passaria ao largo de ter o filho envolvido em qualquer situação de algum tipo de desvio. Talvez a conta para ele seja muito melhor não participar do que continuar tentando participar. Hein? Pois é. Niterói destruiu, será o PT? Será que o PT sonharia em ser destruído por Niterói, bicho? Eu acho que eles vão trocar de nome. Uma escola
com um péssimo desfile que nós vimos na rua, e aí independente do tema, viu? Estou falando do péssimo desfile do ponto de vista técnico. Alegorias de baixa qualidade, fantasias horríveis, uma evolução cheia de buraco, alas, uma execução horrível para abrir o Carnaval do Rio de Janeiro, que é referência mundial, de uma escola que vinha numa ascensão meteórica. Ou seja, como uma escola que vem numa ascensão meteórica não sabe fazer um desfile bem feito? Não, tudo pobrinho. Eu vi lá, olha, a não ser que o objetivo não tenha sido o desfile. Como eu tava lá no camarote do povo mais bolsonarista, né, o número 1, que é o mais elitizado ali da Sapucaí, eles esperaram passar o número 1 para fazer aquele abre-alas com o Bozo preso e o Alexandre assombrando. Ou seja, eles não fizeram no começo da avenida. Eles passaram um pouco. Aliás, foi uma sucessão de erros. Aliás, vou cravar aqui uma afirmação que voltaria aqui para reafirmá-la no ar. Vai ser uma das piores escolas de carnaval, exceto que alguma tem um grave erro técnico de quebrar um carro, atrasar na avenida, mas se todas tiverem regularidade, vai ser uma das piores notas, com grandes chances, para não dizer que certamente será uma das rebaixadas da série especial desse ano. E se isso acontecer, para mim é um dos maiores indícios para ação eleitoral de que a escola não teve o objetivo de ganhar carnaval com desfile decente. Teve o objetivo de entregar uma pré-campanha ou uma campanha antecipada. Você lembrou bem, na sequência veio a Portela homenageando o Ney Matogrosso. Deu um show de costura, moda brasileira. Aquilo é moda brasileira. Deu um show de samba enredo, uma letra magnífica, de arrepiar. E aí você vê, você põe uma do lado da outra. Que foi o Lula, foi o Ney Matogrosso. O do Ney foi uma homenagem. É prova maior de que não houve homenagem nenhuma para o Lula. Nenhuma. Prestou um serviço, literalmente. Nenhuma. E o que é pior ainda, a lista de ilegalidades e imoralidades envolvendo o desfile de acadêmicos de Niterói em homenagem ao Lulis não se restringiu aos crimes evidentes de abuso de poder político e econômico, além da propaganda eleitoral antecipada. Olha o nome do presidente da escola. Uau! Lembra do Ronaldo Golias na praça? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.